pessoal, tô de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 197 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e inesquecíveis 1986 de rating, quase chegando no 2000. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Esse foi o adjetivo que eu encontrei. Inesquecível para 1986. Então C4 inglesa simétrica. Eu quase pensei em fazer a gracinha do Fracassados 1986, mas aí preferi manter a linha mais tranquila. Cavalo F3, mantendo o personagem do Já Tô Pior, né? Do pessimismo. Tá, jogou cavalo F3. E agora, o que eu vou jogar? Vamos jogar E5, que é o lance que eu gosto aqui. Então, a inglesa simétrica, que eu tô recomendando aqui nesse repertório, né? Combina bem com a Grunfeld. Não dá pra jogar G6 sempre aqui, né? O G6 é um lance possível, mas aí ele vai jogar... Ele não vai jogar provavelmente, tá? Mas se ele souber certinho, ele poderia jogar E3 e D4 aqui. Depois passar o peão pra D5. Que é uma linha possível, tá? Eu tenho que fazer cavalo F6, vai virar uma Caro-Kann, na verdade. Posso mostrar depois. Mas aqui E5 é o lance que eu sempre joguei bastante. Agora E4, vou fazer D6. E agora, parece que tá... Ele vai fazer o fianchetto, imagino. A gente vai chegar numa posição completamente simétrica agora. Mas olha só a diferença. Quase totalmente simétrica, né? G6, eu vou jogar. É, bispo E2 é estranho. Eu achei que ele ia jogar o fianchetto. Qual que seria a diferença aqui? Na hora que ele faz o fianchetto, eu vou fazer também. Ao invés de cavalo F6, eu vou botar o cavalo aqui para E7. Porque eu vou preparar um F5 em algum momento. Então a posição estaria totalmente simétrica, com a diferença que eu boto o cavalo numa casa mais feliz do que F6, do que F3 no caso, né? Porque eu já preparo a ruptura, porque aqui é evidente que a ruptura é com F5, né? Mas ok, vou jogar bispo G7. Vamos fazer cavalo E7, roque cavalo E7. Bispo G5. Eu posso deixar, eu acho, ele trocando. Eu posso deixar ele trocando. Às vezes eu posso fazer F6 aqui. Tem posições que faz F6, mas eu vou fazer o roque, não tem problema. Podia ter feito H6, talvez, né? Vou fazer H6 agora. Trocar tudo ele não me incomoda tanto. De novo posso fazer F6, né? Eu vou jogar H6. Cavalo F6 eu tiro o rei, não tem problema. E bispo F6 eu troco os bispos e boto o rei em G7. Tá excelente aqui. Eu troco, não tem problema nenhum. Troco. Boto o rei em G7, ele tá só perdendo uns tempos aqui, né? Tá. E agora, provavelmente, bispo G4, né? Tem que só calcular um pouco de gracinha aqui. Então, bispo G4, eu quero tentar eliminar esse cavalo dele para entrar em D4. E se cavalo E5, bispo E2, cavalo C6, aí BC6 ganha, tá? E se ele começar com cavalo E7, dama E7, cavalo E5, bispo E2, cavalo C6, bispo D1, cavalo E7, eu não ganho isso aqui. Eu tenho bispo E2 ainda. Como é que tá essa análise? Vamos lá, gente. Bispo G4, cavalo E7, dama E7, cavalo E5, bispo E2, cavalo C6, bispo D1, cavalo por E7, bispo E2, torre E1, bispo por D3. Não, ele tá super bem, né? Torre D1, torre D6. Ah, não posso jogar bispo G4, então. Até posso, que eu vou ter que tomar de cavalo em E7, que é um pouco triste. Ah, bispo E6 é meio... Vou jogar bispo E6. A3, ele quer preparar B4, eu vou jogar... O cara tá jogando rápido, agora que eu percebi. Jogando bem rápido. Vou jogar A5. Pois é, mas agora eu posso fazer... Ah, não tenho dama D7. Posso fazer B6, né? Esse B4 eu troco e ganho o peão, né? Então eu vou fazer B6 primeiro, torre B8, dama D7. E vou preparar o F5 em algum momento. Ele sempre tem o bispo mal colocado aqui. De novo, eu preciso ter um pouco de calma aqui.
pra evoluir na partida, né? Jogo cavalo C3, que é um lance estranho, né? Porque ele perde o B4 pra sempre, agora eu vou jogar F5. Acelerar um pouco aqui de verdade, hein? Acelerar um pouco. Dama D2. E agora eu vou jogar dama D7 aqui. E agora eu vou ter um dilema, né? Se eu vou jogar F4 pra tentar atacar ele, estilo Índia do Rei. Ameaçou o peão, vou fazer a torre de AB8. Repara que ele não tem B4 ainda, é um pouco agoniante pra ele, né? Porque eu tomo, tomo, tomo e tomo ali. Então ele tem a dificuldade de fazer o B4, que é o plano dele, da inglesa, né? Não, mas agora eu tomo, né? Ele é estranho, pendurou o peão feio, né? Porque bispo D5, cavalo B4, né? Eu vou ficar super estável. Eu não posso tomar de cavalo porque é garfo. Não devo tomar direto, porque ele toma, ele tá bem, né? Só que eu jogo esse e tomo em B4 aqui. Estranho, né? Porque ele parou pra pensar um pouco ainda. E agora a posição vai ficar boa. Sacrificou qualidade. Um pouco aí no, no calor do momento, né? Porque eu tenho uma qualidade limpa a mais agora, né? Ele vai jogar dama pro B4, ok? Claro que meu rei pode ficar um pouco exposto, né? Se ele conseguir abrir com D4 aqui, mas ainda não tá acontecendo. E eu provavelmente vou começar a avançar aqui minha ala da dama, né? Então dama C7 já é um lance, né? Pra fazer B5, dama C5. Se eu começar a avançar o peão aqui, ele tá meio frito já. Mas eu vou ter que sempre cuidar um pouco do meu rei. Eu tô até pensando em tomar em E4, porque se ele tomar de peão, é que eu vou abrir o bispo dele que eu não quero, né? A princípio. Mas eu vou jogar dama C7 aqui primeiro. Podia ser torre C8, né? Pensando bem. Tomar um pouco de cuidado aqui. Aliás, eu não tomei cuidado, né? Porque agora ele tem D4, toma, toma, né? Toma. É, provavelmente tá bem tranquilo. Mas foi um pequeno descuido aqui já. Será que eu vou tomar em E4 agora? Não, ainda não, né? Dama C5 é uma opção. Aí dama B2. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui. Vou jogar B5, vai. Que a princípio não faz mal a ninguém. Um pouco de receio aqui com esse D4. D4, peão toma, D por E5. Em último caso, torre D8, né? Pois é, não queria ver esse lance. Tomei. Ficando um pouco perigoso aqui se ele tomar. Ah, não, mas ele não vai conseguir tomar, porque tá caindo o bispo depois, né? Entendi. Não, ele tá chutando muito aqui, né? Não, entendi agora. Toma, eu tomo ali. Ah, não, tá. Agora caiu tudo, caiu o cavalo D5. Acho que teremos o abandono logo, hein? Tá caindo muita coisa dele. Porque essa ideia me incomodava por um instante. Ah, cavalo E5 ele tinha como opção, né? Peão toma garfo. Não, mas aí não ia dar certo também. Dama D7, torre 8, né? Mas minha ideia inicial era esse, que me incomodava um pouco, mas aí peão toma, E por D6 garfo. Mas eu tiro a dama. Quando ele toma aqui. Ah, eu não posso tomar ali que tá caindo a minha torre. Vocês estão acompanhando o raciocínio ou não? É, isso aqui era possível então. D por E5, E por F3, E por D6. Dama D7, D por E, torre F7. Tá ganho, ok, mas não ia ganhar a peça. Mas ele jogou lá e agora o cavalo D5 tem cara de ser simples e bom, né? É um peão bem importante, ele vai jogar dama B3 e aí cavalo C3 é matador, né? Ataco tudo e defendo tudo com cheque ainda, né? E aí eu elimino esses peões perigosos dele. Agora cavalo C3, né? Olha a importância, tá? Que eu falo muito pra vocês de colocar o rei numa casa às vezes diferente do bispo adversário, né? Então, claro, na abertura o rei chegou em G7 porque teve uma troca. Mas olha a vantagem, se o rei tivesse casualmente em G8 aqui, poderia estar levando uma cravada aqui já, né? Bem chata.
Então o rei em G7 ele sai. Quando eu falo esse tema, esse nome, né? Esse termo, né? Que eu saio dos temas, aí eu saio de possíveis temas que eu nem sei quais que são, né? Então eu já tô impedindo, né? O pior. E agora aqui vai cair a casa pra ele, né? Porque eu tô ameaçando aqui, ele vai ter que jogar torre 1. Eu jogo E por D4, defendo tudo e tô atacando ele ainda. Eu tenho até um dama F7 trocando as damas na covardia aqui, né? Mas não tem como eu não jogar E por D4 aqui, né? Quase mate aqui, mas não é mate, né? Cheque, cheque, dama C1, cavalo F1 ainda. Então vou jogar esse. Lembra que o cavalo na sexta é como se fosse equivalente a uma torre na sétima, né? Não equivalente de valor, né? Mas a torre busca a sétima fileira e o cavalo busca a sexta fileira. Porque ele fica numa situação muito boa aqui sempre. Bispo G4. E agora. É que D5 é tão agradável aqui, né? Eu vou jogar D5. Não tem como não jogar D5 aqui. Ou tem. Não, eu vou jogar D5 aqui. Dama B4, dama E5, né? Ou até D3, pode ser. Não, D3 deixa o cavalo solto aqui. É que eu tinha dama F7 trocando as damas, né? Que era com certeza mais simples. É que esse lance é tão agradável, né? Porque defende aqui, reforça tudo. Só preciso cuidar desse peão agora, né? Em D4, se ele jogar dama B4. E tem um cheque aqui, então... Tipo, se eu jogar esse, ele vai me incomodar com o cheque. Que também não tem nenhum problema. Jogou torre A1. E agora eu vou fazer torre A8, eu acho, né? Brigar pela coluna. Não tem nenhum problema, não tem nada caindo. Torre C1 tem uns cavalo E2 no ar. Muito bem. Temos o abandono aqui. Pessoal mandando mensagem acompanhando aí a partida no chat. 1994, hein? Mais uma partida pra chegar em 2000, que eu não vou jogar agora. Vamos pra análise direto. 197 vitórias até o momento. Quase, não, 198 vai ser, né? Não vai dar pra fazer 200 vitórias e 2000 de rate no mesmo vídeo. Vamos pra análise. Podemos falar um pouco da inglesa simétrica aqui. Precisão boa. 93,6 aqui da minha parte. Ele fez 84,6. Duas imprecisões. Teve algumas coisas aqui e ali. No modo geral, a precisão do cara foi ok. Que ele entregou um peão ali, meio inexplicável, né? Mas enfim, ele jogou C4, C5, cavalo F, cavalo C3, cavalo C6. E aqui uma das ideias principais do preto é fazer G6, bispo G7 e fazer o E5. Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Só que numa ordem diferente aqui. Então E5, se ele jogasse G3, eu ia jogar G6 aqui. Bispo, cavalo e joga D6 e roque. Essa é a inglesa simétrica. Que eu tava até pensando no curso da Grunfeld, né, que eu tô começando a ajeitar algumas coisas, eu já expliquei em vídeos recentes, né, que você pode tranquilamente jogar a Grunfeld na marra aqui, cavalo F6, D5 e depois G6, com algumas pequenas ressalvas, dá pra jogar, mas eu talvez recomendasse mais ou menos a inglesa simétrica também, né, pode ter enfim, um vídeo a mais no curso, porque se você tá buscando um repertório mais avançado, mais de competição, mais completo e preciso, você pode pensar na inglesa simétrica junto com a Grunfeld. Mas para 95% de quem joga na internet, de quem acompanha assim, isso aqui tá perfeito, tá? Cavalo F6 e D5, não precisa jogar inglesa simétrica. Você pode jogar meio que uma espécie de Grunfeld aqui, como eu já expliquei, né? E depois fazer o G6 aqui. Eu até dei uma pesquisada, tem resultados muito bons aqui. Jogar o cavalo F6 e o D5 mesmo. Pro jogador de brancas contestar isso, precisa conhecer muita coisa mesmo. Então esse repertório tá excelente aí. Jogar Grunfeld contra a inglesa também. E contra cavalo F3 mesma coisa. Dá pra jogar inglesa simétrica. Ou dá pra jogar estilo Grunfeld também. C4, G6. E a regrinha que eu vou falar muitas vezes no curso é que você só vai jogar D5 quando o cara ameaçar jogar E4. Né? Ameaçou jogar E4, aí você pimba joga D5. Não é 100% uma Grunfeld aqui, a gente chama de anti-Grunfeld isso aqui. Peão toma, cavalo toma. E, enfim, começa a teoria aí. Mas a maioria dos jogadores vai fazer o D4 ou E4. Beleza, dito isso, eu joguei a inglesa simétrica. Cavalo, cavalo, cavalo F3, E5. Então, se eu jogo G6 aqui, ele vai tentar montar o centro com E3.
E aí, bispo G7, agora ele joga D4 e vai me incomodar. Então aqui eu preciso brigar pelo centro, fazer cavalo F6. E por isso que eu falei no começo do vídeo, que vai virar uma Caro-Kann isso aqui. Vira exatamente uma Caro-Kann. Que seria essa posição aqui, né? Toma, toma. Lá. E, como você mesmo pode ver, é exatamente a mesma posição. Por transposição de lances, né? Tá. Mas enfim, eu joguei E5. E ele jogou E4, que é um lance esquisito. Então aqui G3 seria normal, jogo G6, bispo, sempre tentando passar o cavalo aqui por trás. Que é a típica, famosa formação Botvinnik, que eu falo bastante. O triângulo de Botvinnik, né? Que é esses peões assim, no centro, e o fianqueto desse jeito aqui. Bom, E5, E4, D6, D3, G6. E aqui quando ele fizesse G3, eu ia fazer isso, e a diferença é que eu coloco o cavalo em E7 também. Ele jogou bispo E2, bispo G7, roque cavalo E7, bispo G5. Podia ter sido H6, é. Cavalo D5, H6 eu gosto bastante aqui. E nessa estrutura em si, você pode ter sentimentos confusos aqui em relação a esse bispo, né? Porque você fala, putz, o cara trocou meu bispo do rock aqui, mas por outro lado, esse bispo tá bem fechado também, né? Então, assim, eu não sei nem dizer se esse bispo é uma peça ruim ou é boa. É uma peça ok, eu acho, o bispo. Porque esse bispo pode abrir em algum momento, né? Eu vou deixar o bispo aqui protegendo meu ponto forte e vou preparar H6, F5, Dama D7. Um dia esse bispo pode ficar uma peça muito boa. Mas tem muitas posições que ele tá passivo. Então, assim, essa troca que as pessoas fazem. Esse é um hábito muito ruim que as pessoas têm, né? De sempre querer trocar o bispo do fianquete do adversário. Sempre. Já repararam nisso? E eu lembro que em live muita gente sempre comenta, fala, putz, meu bispo do fianqueto. E esquece tudo o que tá acontecendo em volta. Se é o bispo do fianqueto, a pessoa fala, não quero trocar esse bispo. Não é assim. Depende. Depende sempre, né? Se vai ser uma troca boa, se vai ser uma troca ruim. Eu boto o rei em G7 agora e dá pra ver, né? Minha estrutura tá tudo mais alinhada pro meu bispo ser uma peça boa e a estrutura dele tá alinhada pro bispo dele ser uma peça inferior. F5 direto era melhor, mas olha que interessante, a posição aparentemente simétrica, mas não é simétrico isso aqui, né? Os peões estão simétricos, ok. Mas você tem muitas diferenças, né? Ele tá quase um ponto de vantagem para as pretas, porque é vantagem posicional aqui. E o bispo G4 que eu falei era possível, mas aqui eu tenho que tomar de cavalo. Se eu tomar de dama, é que é tão errada a posição branca que ele acha que, mesmo aplicando golpe, essa era a posição que eu estava mostrando para vocês, né? Bispo E2, cavalo C6 aqui. E aí, bispo D1, cavalo E7. O branco tá legal aqui. Bispo E2. Olha, até subiu a vantagem agora. Ah, torre FC1, malandro. Olha que lance legal. F3. Pra matar o bispo. Ah, demorou pra ver o computador, hein, esse lance. E agora o bispo tá preso aqui. Eu não vi tudo isso, tá? Mas eu vi só torre 1, achei que já era suficiente aqui. Pro preto não tá grande coisa. O bispo ficar preso, né? Legal aqui. Mas assim, a posição tá tão legal pro preto que ele gosta até disso aqui, tá? Ele entrega um peão tranquilamente e diz que o preto tá melhor aqui já. Torre D8. Esse peão tá muito mal e esse bispo não vai chegar em D5 de jeito nenhum. Se o bispo chegar em D5, o branco tá bem melhor. Porque ele trava o contra-jogo aqui, o bispo fica estável e o bispo fica perfeito nas duas alas, né? E aqui o preto é uma posição agradável mesmo. Mas necessário esse sacrifício, né? Eu joguei bispo E6. A3 eu paralisei aqui o contra-jogo dele do B4. Torre B1, B6. Cavalo C3, F5. E agora eu tenho um jogo fácil aqui já de pretas, né? Dama D2. E aqui ele já indica o F4. O meu medo do F4 é que eu fecho totalmente o centro, né? Mas aqui seria bem no estilo Índia do Rei, né? O famoso ataque Homem das Cavernas, né? Eu boto o peão em F4, G5, fecho o olho e vou. Né? Eu faço o meu plano, você faz o seu aí. É fechar o olho. F4, G5, cavalo G6, G4, H5, H4. Tende a ser perigoso esse ataque para as brancas, né? Mas, se ele tomar em F5, a princípio eu tô feliz, né? Então, não tô com pressa também de fazer esse lance. Não é duvidoso, dama D7. Ele voltou, eu joguei torre B8 e aqui ele perdeu a paciência com B4, né? Ah, ele tinha um lance legal aqui, hein?
Claro que o preto tá bem de toda forma, mas ele tinha bispo D1. Olha que lance legal esse lance. E vocês estão cansados de ouvir eu falar, né, sobre isso, melhoramento de peças, né? Bispo D1 pra jogar bispo A4. O bispo dele tá super limitado aqui. Né? Eu sempre falo que é relativo, né? Se o bispo tá mal ou não. Esse bispo realmente tá mal no momento, né? Mas aqui, ó, bispo D1, bispo A4, eu vou trocar aqui, eu fico legal. Ele jogou B4, eu troquei. E aqui ele entregou o peão. Ele perdeu a paciência, na verdade, né, aqui, né? E aqui eu tenho duas opções, como eu falei. Posso fazer o F4 fechando, ou posso tomar e bispo G4 para trocar e inserir um cavalo em D4 aqui, né? Bom, ele jogou B4, eu tomei, lá. E assim, como eu falei, o rei veio para G7 por causa de uma troca, mas se em qualquer momento o rei estivesse aqui ou até aqui, é que, claro, tá caindo o peão, né? É, vamos dizer que essa posição aqui, sei lá, essa posição, e o rei finge que ele jogou outro lance, sei lá, jogou dama E1, qualquer coisa aqui, e o rei tá em G8, me daria uma certa vontade de fazer o rei G7. Porque pra mim essa é a casa perfeita pro rei, né? H8 não precisa, né? Porque o rei G7, eu também quero ficar um pouco próximo do centro. Nem sempre essa saída aqui de rei é a melhor, tá? Rei G7 você vai dizer, pô, mas ele pode levar uns temas aqui, ele tá um pouco mais exposto que em H8? Mais ou menos, tá? Porque ele também tá defendendo esse ponto de H6. O rei serve como um zagueiro também aqui um pouco. Ele tá defendendo, né? Ele faz o papel dele na defesa, o rei. E também ele tá mais próximo dos finais. Só que é claro, tem damas, né? Eu não posso aproximar muito mais o rei, né? Mas por isso que eu preferiria rei G7. Pra mim é uma casa muito boa pro rei. É que nesse caso o rei já tava aqui, né? Mas essa seria a casa boa sempre. E ele perdeu a paciência, né? Como eu falei, tinha que ter jogado esse. Tomei, lá, cavalo B4. E aqui ele sacrificou. É interessante o sacrifício, porque ele sente que o cavalo é tão forte aqui que ele vai ter que chorar aqui se ele tiver que conviver com esse cavalo. Então ele entrega, né? Uma decisão posicionalmente nem é tão ruim, né? O ruim foi ele ter entregado o peão de B4, né? Deu uma B4. Ah, tinha um lance de campeão mundial aqui. Esse plano específico, eu lembro de ter visto em muitas posições, mas eu sempre esqueço desse tipo de plano aqui, porque essa estrutura de inglês eu joguei muitas vezes já de pretas, né? E esse aqui é lance de campeão mundial mesmo, cavalo G8. Ele já nem gosta mais do cavalo G8 tanto, mas ele se emocionou no começo. Ele prefere agora jogar B5, torre C8. Mas assim, nessa estrutura aqui, o cavalo tá bem limitado, né? Ele defende a casa de C6, que pode ser uma invasão. Mas isso aqui é um lance de muita classe, né? Cavalo G8 para cavalo F6. Você traz o cavalo para uma casa mais ativa, né? O cavalo ainda tá limitado, mas ele pressiona um ponto de E4, né? Já, duas vezes. E eu vou fazer esse e eu vou brigar pelas colunas aqui com o cavalo mais firme, né? O cavalinho E7 fica levando uns temas, né? Inclusive eu tava com um certo receio dele jogar D4 aqui. Peão toma e aqui talvez cavalo D5 eu ia chutar, mas por exemplo, aqui não é tão clara a posição, né? É, dama C5 única ele tá dando aqui. Dama D7 deve estar ganho também. E depois torre F7, né? Mas assim, eu tô dando um calorzinho aqui que eu não queria. Né? E talvez nesse caso específico o rei estaria melhor em H7 numa casa branca, né? Pra não levar cheque na diagonal aqui. Mas ok, dama C5 ele disse que tá ganho aqui. Só com dama C5, né? Torre B1 joguei B5. E aí D4 tomei. É, tinha que ter tomado em E5 aqui, né? E aqui ele manda um dama C5 meio desagido. Não era tão fácil aqui pra mim, não. D por E5 ainda dá uma certa dor de cabeça. Talvez cavalo D5, ou sei lá. Ele jogou lá e agora tá bem perdido. O cavalo D5 e agora o cavalo em C3 chega destruindo aqui, né? Ataca tudo, defende tudo, toma em D4, bispo G4, D5, torre A1, torre A8. Ele já abandonou aqui meu adversário. Tá completamente sem esperança aqui, né? Ele até indica o H5 que é legal, porque desvia o bispo e dá mais um arzinho pro meu rei aqui, né? Pra ter zero problemas, né? Mas aqui vai ser muito simples a vitória, né? Eu vou jogar B4, dama C5, D3, D4, enfim. E esse D5 eu gosto muito de jogar porque eu limito o cavalo dele também. Então sempre prestando atenção nessas ideias de limitação das peças adversárias, mesmo quando você tá bem ganho. Porque diminui a chance de você levar um golpe, né? O fato do peão aqui tá limitando, né, o cavalo dele.
E aqui qualidade a mais e vários peões a mais aqui. Tivemos o abandono. Chegamos na vitória número 198, rate 1994. Que foi o ano da Copa do Mundo, né? Foi o ano do Tetra. Será que vai ser Tetra Campeões 1994? Pode ser. Já deu spoiler aqui, né? É, agora que o rating chegou, dá pra fazer associações com vários anos, né? Bom, já teve o 1890 da Agatha Christie, né? Que mandaram nos comentários, mas dá pra prestar atenção em vários eventos que aconteceram nos anos, né, das próximas partidas, né? 94, o próximo vai ser 2000 e alguma coisa, né? 2001, 2002. Enfim, já sei o próximo adjetivo. Se você gostou aqui dessa partida, do vídeo, da análise, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu!